Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Deus assim vos abençoe. Quero aqui me apresentar. Deus abençoe o apóstolo, meu amigo, um grande parceiro, amigo pessoal meu. Boa noite, pessoal, a todo o povo aí da Baixada Santista, a paz do Senhor Jesus a todos. Quem vos fala, Bispo Maicon Costa, da cidade de São Carlos. Por bondade de Deus, me formei em psicanálise clínica pela CTP, Centro Teológico Plenitude, pelo pastor Eliezer, presidente do Centro Teológico. Me formei também em psicanalista eclesiástico, onde a gente atende o pessoal cristão, por bondade de Deus. Há já uns 2 anos que me formei. E recentemente, graças a Deus, me formei em terapeuta familiar pela CONEAD, da convenção que a gente faz parte. E por bondade de Deus, Deus colocou em nosso coração para fazer esta série de lives, por poder ajudar e despertar as pessoas que precisam de ajuda e acompanhamento, pois estão passando aí por uma série de fatores sobre a vida dessa saúde mental. E hoje, nesse 6º dia, eu tive a honra e a alegria de convidar meu amigo particular, meu irmão, Lucas Matias, para ser um dos palestrantes oficiais deste evento. Para mim é uma honra. Deus abençoe a Val, uma grande profissional também. Deus abençoe a vida de vocês de uma forma especial, grandemente. Em nome de Jesus. Você que está entrando agora, já entra compartilhando essa live. Já vou chamar já o senhor já. Aguarda aí, pessoal, que eu já volto, por gentileza.
Tô de volta, galera. Então, pessoal, aqui nós estamos, graças a Deus, e é uma profissão que eu amo, na área que eu amo, que eu queria, e graças a Deus a gente estudou para isso, e que nós estamos para poder hoje atender o pessoal. Graças a Deus temos tido bastante pacientes, atendido bastante pessoas que têm passado por vários problemas mentais, e Deus tem dado graça, sabedoria para poder ajudar essas pessoas. E essas lives, a gente vem já há uns anos já fazendo essas lives. Antes de me formar, a gente vem fazendo essas lives já, e Deus tem dado de graça. E aqui nós estamos, graças a Deus hoje. Deus nos deu esta oportunidade de hoje poder ajudar outras pessoas. Então, o pessoal da Baixada Santista, o meu carinho a todos vocês. Beijo no coração de cada um de vocês. Entra, compartilha, comenta, marque alguém, porque esta live vai ficar gravada e após o término da live eu vou salvar esse vídeo e vou postar no meu canal no YouTube, tá bom? Então assim, fique aí conosco, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser de grande valia a sua participação aqui com a gente, tá bom? Vou chamar já o meu grande amigo, um homem de Deus, e vamos dar continuidade a esse trabalho. Paz, Senhor, meu irmão. Mas, meu amigo, Deus abençoe. Tá tudo bem? Como é que você tá? Sua câmera tá escura. Profeta, tá dando um problema técnico na configuração, mas fique tranquilo, assim que encerrar a live, vai estar normal. Quer reiniciar novamente? Não. Quer desconectar e conectar novamente? Eu tentei isso já, guerreiro, que é no celular mesmo. Tá. Eu tenho que ver já na assistência técnica para ver qual é o problema. Entendi. Tá. Mas quando a gente encerra a live, ela fica normal, aparece o senhor. Da outra vez ficou escura a minha câmera, né? Sim. Mas só pode ficar tranquilo. Do encerrarmos a live, vai estar tranquilo. A voz vai sair normal, o som. Tá ótimo. Então tá bom. Queridos, eu quero saudar a todos com a santa paz do Senhor Jesus, né? Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Maicon, Amém. a qual na caminhada dos anos tem estudado ao nosso lado, tem buscado conhecimento, e a única coisa que liberta o homem da miséria é o conhecimento, né? E eu tive a bondade de Deus, né, de conhecer a pessoa do Bispo Maicon, que é uma referência na cidade de São Carlos, aonde um outro amigo nosso saiu daqui, foi fazer missão lá, né, e nós tivemos a infelicidade, né, de perdê-lo no período da Covid, né? E através da vida dele, eu tive o privilégio de conhecer a vida do Bispo Maicon. Então, eu seja louvado aí pela nossa amizade. Obrigado, tá? Bispo, nossa amizade é para sempre. Uma honra. Tá bom? A honra é toda nossa. E foi-me entregue uma responsabilidade hoje, uma responsabilidade de um alcunho bíblico. Meu amigo, apóstolo Marcelo Santos, Deus abençoe, viu, meu gordinho preferido? Semana que vem a gente está aí, tá? E foi me passada uma responsabilidade, um tema sobre estresse emocional, né? Então, nós bem sabemos que hoje nós estamos vivendo dias a qual as pessoas estão sofrendo as mesmas crises emocionais dos manicômios de 1971.
Meu amigo Paulo César, Deus abençoe, viu? E as crises emocionais agora, elas estão acontecendo cada vez mais cedo na vida das pessoas. E isso tem afetado principalmente a igreja e os obreiros da igreja. Obrigado, meu pastor. Vamos dar lugar sim, em nome de Jesus, viu? Né? Então, nós estamos vivendo um período da nossa vida, um período da nossa história, aonde as redes sociais, Val, Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe, viu? Estamos vivendo um período da nossa vida e um período da nossa história, aonde as redes sociais estão implantando um novo software dentro da mente das pessoas, que é chamada de o sistema do imediatismo. Então, as pessoas, através das redes sociais, elas estão coletando informações aonde elas estão tomando seus atalhos. Olha que coisa interessante. Então, nós bem sabemos que toda pessoa, tanto o homem quanto a mulher, principalmente a fragilidade da mulher. Quando a mulher ela torna-se uma mulher que ela toma para si a habilidade de prosseguir caminhos curtos, atalhos, ela torna-se uma pessoa de atalhos. É uma pessoa que no final desse caminho é uma pessoa que vai tornar-se uma pessoa defeituosa. Porque as redes sociais estão implantando um sistema chamado de imediatismo. Tudo é para ontem. A pessoa começou a namorar para ontem. A pessoa precisou casar e é para ontem. É o sistema do imediatismo. Então as pessoas estão entrando dentro de uma bolha onde há necessidade de tudo acontecer para ontem. E a Bíblia não tem parte com quem está preocupado com ontem. A Bíblia está preocupada com quem tem parte com amanhã. Então, dentro disso, está nascendo um novo sintoma dentro das pessoas, que é chamado de o estresse emocional. Engraçado que a palavra estresse, ela vem, se eu não me engano, é de um termo inglês, não, é um termo grego, né? É um termo grego que vem do sentido de comprimir, apertar, colocar dentro do aperto. Deus seja louvado por isso. E o estresse, ele é como se fosse uma fuga do próprio organismo, aonde ele precisa enfrentar a situação atual a qual a pessoa está passando. Então, nós agora vamos lidar com pessoas e as pessoas, elas estão tendo a necessidade do imediatismo. De repente, a pessoa parece, a pessoa ela está projetando um relacionamento. Preste bem atenção. A pessoa está projetando um relacionamento. De repente, a pessoa aparece com um companheiro ou uma companheira pronto. A pessoa já vem já com a sua forma pronta. Daqui a pouco a pessoa já está se expondo nas redes sociais porque já colocou no micro-ondas e ficou pronto para ontem. Então a pessoa já saiu do forno pronta. E a primeira coisa que a pessoa faz é buscar socorro nas redes sociais, na intenção de sustentar, na intenção de formalizar, na intenção de consolidar aquela nova decisão a qual ela já foi buscar, pronto, dentro do caminho dos atalhos. Olha só, a pessoa ela está projetando para comprar um veículo. De repente a pessoa aparece com um veículo. Mas o que aconteceu? Da onde veio? Não, é que existe uma pessoa aonde vende carros enrolados e eu fui lá, paguei e o documento foi facilitado. Ou então,
A pessoa ela vai na loja e ela vai fazer um parcelamento de 80 meses. Por quê? Porque a pessoa ela precisa daquilo para ontem. Então, a deficiência hoje das pessoas, elas estão defendendo seus interesses para ontem. Então, aqui dentro desse tema, nós vamos encontrar 3 tipos de pessoas. Olha só. A pessoa que nasceu para não ter estrutura, para ter obediência. A pessoa que nasceu para não ter estrutura, para ouvir pessoas. Porque a pior maldição de alguém é a pessoa achar que ela sabe tudo. É horrível. É horrível você encontrar uma pessoa que você vai liberar uma palavra onde você vai construir 20 anos adiante. Existem mensagens a qual nós recebemos, relatos, e existem conselhos a qual nós liberamos, ou como terapeuta, ou como pastor, ou como amigo mesmo, né? Ou como esposo, ou como vizinho, a qual uma mensagem liberada do coração de Deus para o coração da pessoa, nós, de forma técnica, aplicando de forma técnica, nós temos a capacidade de Jandira, Pai do Senhor, Deus abençoe. Meire, Deus abençoe, viu? Nós temos a capacidade de construir, acrescentar o futuro dessa pessoa 20 anos antes. 20 anos antes. É algo, Meire, Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Então, existem pessoas que nós preparamos, sabe, para sentar, fazer a pessoa ouvir e falar, fulano, não tome essa decisão agora. Não use do... De repente, a pessoa aparece com tudo pronto e corre para as redes sociais. E a infelicidade de algumas pessoas é todo aquele, já falei aqui, vou falar pela terceira vez, todo aquele que toma o caminho dos atalhos é se frustrar. E todo aquele que se frustra, ele tem a oportunidade de ser convidado a consertar os seus próprios erros sozinhos. Existe uma frase a qual eu uso entre a minha parentela, uma frase minha, a qual eu falo para alguns entes queridos que eu tenho, e eu falo, olha, gente, o negócio é o seguinte, vitória nós comemoramos em conjunto, mas as falhas nós comemoramos sozinhos e de forma isolada. Então, aquele que tem habilidade de pegar o caminho dos atalhos, é aquele que tem a deficiência de não sentar para aprender de ninguém. Existem pessoas que nascem de repente. Existem pessoas que fazem acontecer de repente. E ainda usam o alcunho de Deus, né? A palavra, né? Não, o de repente de Deus vai acontecer. Mas o de repente de Deus levou 28 anos para aquele de repente acontecer. 28 não, 18 anos. O apóstolo Paulo estava lutando, há 18 anos estava lutando. Então, foi preso. Então, de repente, mas existia uma construção do contexto e da história para chegar naquele de repente. Existe a deficiência da pessoa que não tem a habilidade de parar para ouvir as pessoas. Existe uma terceira pessoa, que é a pessoa que ela rejeita conselho. E existe uma infelicidade daquela pessoa que ela não tem estrutura para ouvir conselho. E eu vou falar algo sério aqui. Eu tiro por mim mesmo. Porque eu já ultrapassei diversas fases dentro desse sentido. Todo aquele que não ouve conselho é o primeiro a errar. Eu falo isso dentro da minha casa, entre os meus entes queridos, né? Entre os meus filhos. Eu falo, gente, olha, todo aquele que não ouve conselho é o primeiro a errar. Vamos gravar essa frase aqui.
todo aquele que não ouve conselho é o primeiro a errar. Eu vou escrever isso aqui. Escreve aí, pastor Marcelo, por favor. Escreve essa frase aí, pastor Marcelo, por favor. Todo aquele que não ouve conselho é o primeiro a errar. Glória a Deus. Pastora Rose, Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe. Então, glória a Deus. Olha o Paulo falando. Quero aqui, testifiquem aqui, Lucas liberou uma palavra e hoje estou no escritório, trabalhando. E sempre digo, o tempo passa e não nos espera. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu te amo, viu, Val? Nossa amizade é para sempre. De vez em quando eu dou uma sumida assim, não quero responder telefone, mas eu estou vivo. Olha lá, o pastor Marcelo escreveu para a gente lá. Olha o que ele escreveu em cima. Eu vivi isso. Tive que voltar, sentar. E que coisa linda. Isso é uma soma de uma humildade muito grande. Segunda frase que ele escreveu. Vamos lá? Todo aquele que não ouve conselho é o primeiro a errar. Deus seja louvado. Um conselho desse custa muito caro. Nem a CGADB tem um conselho desse. Minha pastora Alessandra, Pai do Senhor Jesus, viu? Amo a senhora, viu? Sua família está aqui no meu coração, viu, meu pastor Alessandra? Deus abençoe, tá? Então, todo aquele que não ouve conselho, ele é o primeiro a errar. Então, dentro disso vai acontecer o estresse. O estresse, ele vem da necessidade de voltar pelo mesmo caminho do atalho. E aqui vai nascer uma segunda frase. Uma frase técnica muito perigosa. Tome cuidado com os caminhos dos atalhos. Olha o que a Val falou. Não espalhe pedras, porque a volta pode ser descalça. É verdade. Olha só, eu ia falar essa frase agora, você escreveu na minha frente. Olha o que o nosso bispo escreveu. Quem não senta para aprender não é apto para levantar para ensinar. Então, olha só, escute isso aqui. Tome cuidado com o caminho dos atalhos, porque o retorno por ele mesmo pode ser maior do que você imagina. Tome muito cuidado com o caminho dos atalhos, porque o retorno por ele pode ser maior do que você imagina. Então, no começo, é muito fácil. Nós estamos aqui tratando sobre estresse emocional. E nessa nossa conversa, que é como se fosse live, um podcast, é como se fosse uma conversa, como dizem de forma chula por aí, uma conversa de balcão de bar, uma conversa de amigos, né? Nós estamos jogando para cima, então nós estamos mostrando alguns caminhos que podem levar ao estresse emocional. Então agora, todo aquele que tomou os seus atalhos, ele agora lá na frente ele vai se frustrar. Por quê? Porque todo aquele que compra pronto não constrói nada. Meu Deus do céu. Vou repetir isso aqui. Todo aquele que compra pronto, ele não constrói nada. Então, lá na frente, ele vai perceber que não foi construção dele, foi comprado. E tudo que é comprado, olha só isso aqui, olha que coisa interessante isso aqui. Tudo que é comprado, existe a necessidade de ser adaptado. Vou repetir essa frase aqui. Isso aqui é uma construção de pensamento. Isso aqui é um papo para gente inteligente, né? Tudo aquilo que é comprado tem a necessidade de ser adaptado. E eu estou falando em todos os sentidos. Relacionamento, casamento, namoro, noivado, né? Conquista de algo, que seja pelos caminhos viáveis, né? Olha o que nosso pastor Marcelo escreveu aqui, que coisa linda. Mas, meus líderes, eu acho que a culpa é de quem está pegado aos atalhos, e sim de quem está abrindo, olha coisa interessante, hein? Está abrindo o caminho para quem não tem experiência para passar.
Aí depois que dá ruim, abandona. Resumindo, consagra quem não tem estrutura e depois não ajuda e nem prepara. Pelo contrário, abandona. Pastor Marcelo falou uma coisa para o senhor muito séria. Olha o que a Val falou. Falando em relacionamento, vale ressaltar que essa precisa ser solteiro. Não apenas no estado civil, contudo, precisa ser sozinho e inteiro. É verdade. A palavra solteiro vem do grego, que quer dizer inteiro. Verdade. É verdade. Queria dar uma resposta ao pastor Marcelo. Pastor Marcelo, nós estamos vivendo uma época dos atalhos, aonde todo desobediente ele tem a necessidade de abrir a sua igreja. Né? Digo isso por nós, que nós somos veteranos, né? Eu tenho muito orgulho em dizer que eu tenho 40 anos, e eu vou falar uma coisa para você, viu? Eu tenho muito orgulho do homem que eu fui aprendido, lecionado, o homem era analfabeto. Pastor Josué Hipólito, um homem que não sabia nem ler nem escrever. E eu aprendi muita coisa daquele homem. Meu Deus do céu. Então, pastor Marcelo, existem pessoas que nascem com uma deficiência de receber ordem. Né? Todo aquele que nasce com uma deficiência de receber ordem, ele precisa da ordem. Né? Todo aquele que nasce, é isso aí, síndrome de Lúcifer. Né? Então, todo aquele que nasce com uma deficiência de dar ordem, ele precisa da ordem. Isso é uma deficiência, é chamado de a síndrome do pequeno poder. Ele precisa montar o mundo dele, construir e se sentir rico daquilo que ele tem. Daí nascem essas igrejas de doido. É um doido, mas aquele, né, no final, talvez ele acabe indo para o céu, não sei. Né? Quem vai julgar é Deus, né? É um doido que ele vai montar o seu mundo, um doido que ele vai montar o seu mundo, um louco que vai montar o seu mundo, onde dentro desse mundo dele, ele vai praticar as suas loucuras. Dentro desse mundo de louco que esse louco montou, ele vai preparar pessoas para praticarem suas mesmas loucuras. Nossa, Val, dia 12 de outubro, completo 30 anos de batismo, 20 de ministério, anos inteiros e mesmo tenho, coisa linda, temor do primeiro dia. Que coisa linda, né? Glória a Deus. Eita, vou ter caído aqui a transmissão do Guerreiro. Pessoal, estão chegando agora. Uma boa noite, a paz a todos. Já entra compartilhando aí, por gentileza. Entra compartilhando, marcando alguém. Solta a voz. Caiu, o que aconteceu? O que aconteceu, bispo? Caiu. Então, queridos, ele precisa preparar o seu cenário de loucos, né? E ali ele começa a repetir os seus atos através dessas pessoas. Então, o estresse emocional, ele vem a partir da obrigação de retornar pelo caminho dos atalhos. Hoje existem muitos obreiros, muitas pessoas, que eles se sentiram na obrigação por falta de instrução, muitos também por falta de obediência, outros por falta de achar que deve obedecer a alguém, né? E tomam os seus atalhos e hoje estão sofrendo. Estão sofrendo porque eles estão prosseguindo, retornando pelo mesmo caminho do atalho a qual tomou. E isso traz danos e dores. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu digo isso por experiência própria. Experiência própria.
existem dores dentro de nós que são irreparáveis. Mesmo nós fazemos terapia, existem momentos na nossa vida que elas voltam, né? Que elas voltam e elas gritam e você precisa segurar. E é dentro disso que vai nascer. Olha só, outro sintoma do estresse emocional, né? É quando a pessoa, ela agora precisa retornar, ela precisa retornar pelo caminho do atalho a qual ela tomou. Só que o retorno é muito maior do que o da ida. O prejuízo da volta é maior do que o atalho da conquista. O prejuízo da volta é maior do que o atalho da conquista. Muito maior. Né? Muito. Então, agora nós vamos encontrar à beira do caminho, muitas das vezes na nossa vida, nós vamos encontrar pessoas que estão buscando uma oportunidade de alcançar o final desse caminho. E se nós não encontrarmos bons amigos para que nos dê as mãos e dizer para nós, olha, eu estou aqui do teu lado. Eu sei que o caminho da frustração para você é doido. Hoje de manhã mesmo, alguém estendeu as mãos para mim. Eu tenho bons amigos. Eu não vou citar nome aqui, mas a pessoa está na live e sabe que eu estou falando dela. Pastor Matias, minha mão está aqui, está estendida para o senhor. Minha mão está aqui. Eu não tenho nada para oferecer para essa pessoa. Mas essa pessoa falou, eu tenho a minha amizade para o senhor. Vou estender as mãos e o senhor não vai prosseguir esse caminho sozinho. Então, muitas das vezes, nós encontramos alguém à beira do caminho, retornando pelo caminho da frustração, e é dentro desse caminho onde nós encontramos alguns percalços, né? Então, o primeiro percalço que a gente vai encontrar é quando nós encontramos pessoas que inventam assuntos sobre o nosso nome e o nosso respeito. Por quê? Por quê, pastor Matias? Porque todo aquele que não tem certeza do que fala, fantasia. Todo aquele que não tem certeza do que fala, fantasia. Isso é muito sério. Muito sério, muito sério, muito sério. Porque a pessoa, ela não tem a habilidade, ela não tem a afinidade, ela não tem a sensibilidade de entender que a pessoa ela está retornando de um caminho de uma grande frustração. Então, quem está de longe está olhando e está dizendo, olha lá. Aí começa aqueles assuntos, aquelas histórias, e é nome que rola, são tantas invencionices. Quando daqui a pouco aparecem os inimigos, existem pessoas, quem vive de fantasia, são pessoas que não suportam a realidade. Olha só, coisa linda, hein? Quem vive de fantasia são pessoas que não suportam a realidade. Coisa linda, eu gostei. Eu vou publicar essa frase, viu, Paulo? Deus seja louvado, viu? E existem pessoas que nos odeiam pelo único fato de nós estarmos vivos, retornando do caminho da frustração. Você não viu lá, no caminho lá de Samaria, um homem caído lá, um samaritano passou, o Senhor Jesus estendeu as mãos, né? Quem olhou de longe tinha raiva porque a pessoa ainda estava viva. Você sabia que existem pessoas que têm raiva, têm ódio de você? Raiva não, porque a raiva ela não existe, é doença de cachorro. O homem, o ser humano, ele sente ódio. O sentimento não é de raiva. O sentimento é chamado de ódio. E existem pessoas que... Estou arrumando aqui meu celular, só um minuto. E existem pessoas que elas sentem ódio de você. Ódio.
vou postar o texto que escrevi hoje com esse tema, fantasia e realidade. Top, hein? E existem pessoas que sentem ódio de você, pelo único fato de você ainda estar vivo, voltando do caminho da frustração. Existe uma terceira pessoa, que é a pessoa que ela traz consigo a rejeição e a exposição. Eu acho que é o pior de todos. Além da pessoa ela te rejeitar, ela te expõe. Segundo um termo chulo que tem por aí, ela te queima. Então essas pessoas, elas existem dentro do retorno, do caminho do atalho. E quem sabe o Espírito de Deus está orientando alguém aqui através dessa live nessa noite. E está mostrando para alguém que o caminho do atalho a qual você quer tomar não vai valer a pena. A priori, aos seus olhos, pode ser recomeçar é para os fortes, pois precisa reconhecer que se perdeu. O recomeço é horrível. Meu Deus. Eu tiro por mim. Recomeçar é horrível. É horrível, é horrível, é horrível. Né? Quem sabe alguém está nessa live aqui, não entrou na live por orgulho, porque o meu celular mostra aqui quem não está entrando na live, mas está com a live aberta no celular, mas não entra na live por orgulho para não dar o luxo, que é o Matias, que é a Val, que é o Mike que está aqui. Nós não somos famosos e não temos uma faculdade metódica. Então, existem pessoas que não se dão luxo para não dar moral para a gente. Mas o Espírito de Deus, ele fala tanto no meio dos grandes metódicos, quanto fala no meio dos pequenos ignorantes também. E quem sabe o Espírito de Deus está orientando alguém aqui. Tome cuidado, porque o retorno do caminho do atalho é muito maior do que você imagina. Glória a Deus por isso. Né? Estou aumentando o volume do celular. Então, existe uma quarta pessoa. Estou coçando meu cabelo. Existe uma quarta pessoa, né? Existe a terceira pessoa, né? Que é a pessoa da rejeição e da exposição, né? E existe uma quarta pessoa, que essa pessoa, ela também vai ser encontrada no caminho né, do atalho a qual você precisa prossegui-lo, o retorno. E existe uma quarta pessoa, que essa pessoa é a mais cínica de todos. Lu, Pai do Senhor, nos abençoe, viu? Espero que você esteja melhor. Bom, orei por você, tá? Sou humana, real e simples, e prefiro assim, ensino as pessoas a viver assim. Eu também, graças a... Eu não exponho nada, aquilo que eu fui buscar como conhecimento. Eu, graças a Deus, trabalhei no presídio, né? Trabalhei no fórum, tive a oportunidade de trabalhar no fórum, né? Fui motorista do juiz da cidade, trabalhei armado, né? Hoje eu estou trabalhando no sistema de saneamento básico da cidade, né? Através de um apoio político, né? E através de alguns amigos que não são crentes, amigos maçons, me colocaram dentro da Sabesp na cidade, né? Então, não é cargo político, é um cargo de convidado, mas tá bom, mas eu estou lá, estou trabalhando, graças a Deus, mas eu não exponho isso para ninguém, né? Para ninguém. Pretendo voltar para a política ano que vem, escolher um bom aí, para a gente trabalhar lado a lado. Né? A gente foi buscar o conhecimento, a gente tem uma formação teológica, a gente tem uma formação acadêmica, mas eu não exponho, porque a minha idade, a minha saúde, ela não permite mais. Então, a simplicidade de Jesus era o que fazia as suas mensagens serem profundas ao extremo. Jesus, ele era um cara tão simples que pouca gente sabe dessa verdade.
né? Ele montou lá nas bem-aventuranças, num monte, em cima do monte, ele montou uma igreja, né? E o nome da igreja dele era chamado de A Gruta do Saber. Olha que coisa linda, gente. Então, todo dia ele ia dar mentoria para o povo lá em cima, né? Então, ele não tinha essa preocupação de autoafirmação, de querer provar que sabe, que é aquilo, né? Ele sempre foi de um alcunho de humildade tão profundo. E os que são mais humildes são os que mais coletam vitória na vida. E ninguém precisa saber, né? Então, nós encontraremos aqui Bispo Maico, uma quarta pessoa no caminho do retorno da frustração. O caminho do retorno da frustração. A quarta pessoa. Quem é essa quarta pessoa? É a pessoa daquilo que afirma o que não viu e que nunca existiu. É. E da onde vem essa pessoa? De dentro da nossa casa. Olha só o que Davi, eu estou falando tudo de Bíblia aqui, tá? Olha só o que Davi vai falar. Os meus piores inimigos não estão do lado de fora, estão dentro da minha casa e batem as minhas costas. É verdade. Pastor Matias, quem é essa pessoa? A pessoa daquilo que afirma aquilo que não viu e nunca existiu. E isso é... Olha o que a voz está dizendo aqui. Já fui diarista, estudei muito, continuo estudando, tenho SUSEP, teologia, ADM, eu também, terapia de resultado e meu orgulho de quem me tornei. Superei traumas, frustrações e você escreveu de completar a frase, e fiquei rica. Fala aí, Val. Vendendo seguro domiciliar residencial para milionários. Pode escrever, por favor. Então, existe um rascunho escrito pelo dedo de Deus, né? Um rascunho, né? Aonde ele vai apontar para a vida de um homem. Já fico assim, já fico. Eu sei que você vai ficar, né? Alguém vai apontar e vai dizer que Josué estava com medo, porque Josué estava sob ameaça, porque existia alguém que estava com saudade da liderança de Moisés e estava rejeitando a liderança de Josué. Porque Josué, ele era muito enérgico e abrasivo. Então, alguns vão dizer que ele estava meio que doente, com tuberculose, os seus pulmões estavam... Algumas teorias vai concluir. Mas dentro dessa bagunça toda, ele preferiu se retirar e ficar em silêncio. Olha só. E o silêncio vai alterar o caminho da frustração. Que isso, pastor Matias? Esse é o segredo, permanecer em silêncio. Então, o caminho agora vai aparecer o anjo, vai aparecer equiparado para a guerra, ele vai se assustar, vai puxar da espada, ele vai dizer, não vem pra cá. Tu é da onde, rapaz? Da onde tu vem? Tu é do nosso ou do dele? Vai falar, não sou nem dos teus e nem dos dele. Eu vim amando do Senhor, né? Eu sou príncipe do exército. Então, esse termo príncipe do exército é no termo grego, em outras palavras, ou entre linhas. O Senhor Deus estava usando a vida do Senhor Jesus, que estava transfigurado na presença do anjo, e estava dizendo, Josué, eu tenho o poder de consertar o caminho da frustração e encerrar esse caminho na tua vida. Quem sabe Deus trouxe alguém aqui essa noite para dizer, esse teu estresse emocional, a qual você adquiriu para você, pegou com as mãos,
Deus sabe que te faltou instrução. Deus sabe que se naquela época você tivesse a mentalidade que você tem hoje, você não teria ido, você não teria falado, você não teria feito, você não teria casado, você não teria sofrido e assumido essa vergonha que não era sua. Deus sabe que você assumiu porque um sentimento entrou no seu coração, você permitiu. Deus sabe. Deus conhece o teu coração. Deus sabe o que aconteceu. Deus, ele conhece a versão verdadeira. Se você não sabe, existe uma versão, existe a outra versão e existe a verdade. E assim diz o Senhor para alguém aqui nessa live. Eu conheço, eu tenho a versão verdadeira. Ainda que você esteja ultrapassando esse caminho horrível, que é o caminho da frustração. Pessoas que se levantam com invencionice do seu nome, jogando pedra. Pessoas que têm ódio de você. Porque no coração dela, a intenção era te ver morto, a intenção era te ver morta. Mas Deus, ele está te guardando dentro do caminho da frustração, para provar não para o céu, para provar não para os anjos, mas para provar para o diabo, porque quem acusa é o diabo. Quem liga para pastor para falar do nosso nome é o diabo. A Bíblia vai dizer que quem acusa é o diabo. Então Deus, ele não vai permitir com que você morra e nem tire a sua vida. Muito pelo contrário. Assim diz o Senhor, eu te dei força, sem você perceber, dentro do caminho da frustração. Eu transformei a tua dor em força. Olha só as escalas de Deus aqui, né? Eu transformei a sua dor em força, eu transformei a sua força em maturidade, né? E eu transformei a sua maturidade em resiliência, que é o poder de ficar em silêncio, de frente a uma afronta, e ter a capacidade de permanecer com a cabeça em pé, diante da afronta, da perca, da calúnia e da tentação, que são as escalas do diabo, trazendo o pecado para a nossa vida. Calúnia, tentação, afronta. Deus, ele sabe que se você pudesse voltar no tempo, apagar da sua mente, apagar. Deus, ele sabe que se você pudesse, você naquele primeiro encontro, você não teria ido. Deus, ele sabe que se você tivesse a oportunidade de voltar atrás, você não teria assinado aquilo que você assinou. Deus, ele sabe. E hoje o caminho da frustração que você está percorrendo está te trazendo dores horríveis. E assim diz o Senhor, eu não vou permitir que você tire a sua vida e nem fique num quarto isolado. Duas coisas aqui são checkmate para um estresse emocional. Primeira coisa, crise financeira. Porque todo aquele que vai usar de atalho, a primeira coisa que vai acontecer, vai travar a sua vida, trava a vida financeira. Olha o que a Bíblia vai dizer, gente. Olha o que a Bíblia vai dizer. Se você esconder, você vai parar de prosperar. Não adianta, não prospera. Olha só, é muito complicado essas coisas. É muito complicado. Mas a Bíblia vai dizer, aquele que confessa e abre mão, ele prospera. Eu estou vivendo dias maravilhosos, graças a Deus por isso. De verdade. De verdade. Então Deus, ele está alertando alguém aqui. Segundo o maior índice de estresse emocional,
é dentro de uma grande perca, a qual a pessoa... Existem 3 tipos de perca aqui. Eu já vou correr para o final, vou encerrar essa live para não ficar cansativo para os meus amigos. Viu? Aprenda essa lição aqui nessa noite. Existem 3 tipos de perca. A gente usa uma metade técnica, metade espiritual. A gente usa da mentoria, segundo o cunho bíblico. Minha Bíblia está aqui. Minha toalhinha está aqui. Nós somos crente da toalhinha. Olha só o que a voz escreveu. As quedas nos trazem mais ensinamentos do que apenas as vitórias. Que coisa linda. Deus seja louvado. Val, Deus seja louvado pela sua vida. Viu? Olha só. Existem 3 tipos de percas aqui. Vamos aprender essa lição hoje? Essa live aqui, ela vai alterar a tua vida para sempre. Você vai amadurecer 20 anos adiante. Eu sei que eu sou feio. Ficar olhando para minha cara não deve ser fácil. Mas eu quero que você alcance o nível de maturidade que eu alcancei. Eu estou com quase 50. Não é fácil. Você pensa que é fácil carregar o que eu carrego? Ouvir o que eu ouço? Enfrentar o que eu enfrento? Não é fácil. Não é fácil. Tem hora que eu olho para um lado, olho para o outro, quero gritar o nome de alguém, pedir ajuda e não encontro ninguém. Porque pastor não tem amigo, pastor só tem acusador. Se existe um lugar onde o pastor sofre é dentro da igreja. Na rua, pastor é bem visto. No emprego, pastor é bem visto. No meio dos amigos, pastor é bem visto. Mas dentro da igreja, devia ser ao contrário, né? O pastor devia ser bem visto dentro da igreja. Mas o pastor, ele é provado e ele é testado 24 horas dentro da igreja. Lá no meu serviço, eu estou pastoreando dentro do meu serviço. Os meninos se juntam lá, na hora do almoço, se juntam ao nosso derredor, e de repente a gente começa a conversar. Tem um menino lá que nós fizemos uma amizade, Deus seja louvado por isso. O nome dele é Leão, né? Um nome africano, Aslan, Leão, um negão de 2 metros de altura, grudou em mim, falou, pastor, eu quero ser um pastor igual ao senhor. Me ensina a ser igual ao senhor. E eu fico olhando para mim, eu falo, meu Deus, um homem desse tamanho quer ser que nem eu, mas dentro da igreja o meu próprio povo não gosta mais de mim. É complicado, é complicado. Não dá para entender, não. Não dá, não dá. Ô, Val, obrigado. Eu sempre estou aqui, deixa eu te olhar. Ai! Ô, Val, ô, Val, o que te falta é aquele café moído na hora, né? Deus seja louvado. 12 anos já, 12 anos prometendo esse café moído na hora, né? Volta na hora, 12 anos, pelo amor de Deus. Não é, mãe? Então, existem 3 tipos de percas aqui. A primeira perca é aquela perca que você perde o que nunca foi seu. Você sabia? Ah, não sabia? Então, vou repetir. A primeira perca é chamado de aquilo que nunca foi seu. Você sabia que aquilo que nunca foi seu é a primeira coisa que você perde na vida? Você já viu aquele que rouba? Aquilo que é conquistado fácil? Você já viu? Porque tudo aquilo que é conquistado fácil não é valorizado. Então, a primeira perca, você perde aquilo que nunca foi seu. É a primeira perca. São 3 tipos de perca, né? A segunda perca, olha só. Meu Deus, essa aqui é terrível. Olha, ó, então o Bispo Michael, ele está anotando a lição aí, ó. Primeira perca, tá? Aquilo que nunca foi seu. Escreve aí, Bispo Michael. A segunda perca, aquilo que Deus arranca. Escreve aí, segunda perca, vírgula. Aquilo que Deus arranca. Primeira perca, você vai perder aquilo que Deus arranca. Que coisa interessante isso aqui, né? É uma filosofia muito profunda, né? A gente fica preso às filosofias, né?
Eu tive um pastor que ele falou que ele não gostava de mim porque eu era filósofo e não tinha Bíblia na vida, né? Congreguei ao lado desse homem por 9 anos e eu não gostava, não sei. Ele falava, eu fico observando as suas filosofias. Nunca me chamou de pregador, me chamava de filósofo, né? Segunda perca, aquilo que Deus arranca. E existe uma terceira perca, que é aquilo que Deus faz você perder. Vamos lá, Bispo Maico. Terceira perca, vírgula. Aquilo que Deus faz você perder. Escreve aí. Eu queria que os amigos guardassem essa lição e vamos encerrar por aqui essa live sobre estresse emocional, né? Eu acredito que eu tenha ajudado alguns aí com nosso pouco conhecimento. Eu sou um pobre, miserável, ignorante, ingrato. Eu, diante de Deus, eu não passo de uma bactéria. Eu não sirvo para nada. Hoje, eu acho que eu estou me tornando um homem frustrado, né? Mas não sei, né? Talvez eu tenha o meu valor, os meus poucos amigos que restaram do meu lado, eles me elogiam bastante, fazem questão, né? Existe uma frase muito inteligente, eu quero encerrar essa live com essa frase, né? Essa frase hoje pela manhã me fez meditar por causa de uma pessoa. Eu tive, hoje pela manhã, eu tive uma das minhas agendas canceladas. Então, uma pessoa me procurou, falou, pastor, uma pessoa procurou o nosso pastor e orientou o nosso pastor ao seu respeito, né? Na verdade, essa semana eu tive 3 agendas canceladas, recebi uma outra mensagem também, a pessoa me convidou para pregar e falou, poxa, Matias, o nosso pastor foi orientado ao seu respeito. E eu fico me perguntando, né? Eu fico me perguntando qual é a cara desse povo pregando sobre amor na Santa Ceia. Porque são pessoas que me conhecem há mais de 20 anos. Não tem a preocupação de ao menos ligar para perguntar. O que está acontecendo, Matias? Você está trabalhando? Está vivo? Está comendo? E são as mesmas pessoas que lá atrás a gente viu crescer. A gente viu ganhar o primeiro sapato. Não era nada, não era ninguém. Hoje, eles desenvolvem algo chamado a síndrome do pequeno poder. Eles se sentem maiores e melhores daqueles que vão ficando à beira do caminho, né? Síndrome de Caim, assassinos, né? Então, a Bíblia, ela vai determinar os 3 tipos de pessoas que estão no nosso caminho, né? A maior psicologia está aqui, gente. A maior mentoria está aqui. A nossa psicanálise, a minha, se juntar a minha com a do Maico, com a da Val, né, com a do nosso bispo Cleiton Paulo, não vai dar o que está aqui. Aqui está a maior psicanálise toda. Aqui está a maior fonte de conhecimento, né, de todas, né? Então a Bíblia ela vai determinar 3 tipos de pessoas que estão prosseguindo o mesmo caminho que o nosso, né? Quem são essas pessoas? A primeira pessoa é a pessoa que está voando. Glória a Deus por isso, nada contra. A segunda pessoa que está no nosso caminho é a pessoa que nós encontraremos correndo. E a terceira pessoa é a pessoa que está andando. Então, são 3 pessoas que estão no nosso caminho. Existem pessoas que Deus deu asa, está voando, chegou lá na frente primeiro. Só que agora, pelo fato dela ter chegado lá na frente primeiro, ela se sente no direito de desprezar quem está andando. Porque em algum momento da vida as asas foram cortadas, a asa perdeu a força. Tentou correr, não conseguiu correr. A pessoa está andando. E eu quero deixar um recado a esses pastores aqui que fazem isso com os pregadores, né? Respeite quem está vindo andando pelo caminho da frustração, rapaz.
Tem pessoa que está pastoreando que aceitou Jesus ontem. Não é nada. Eu quero deixar um recado aqui de revolta. Respeite a pessoa que está voltando pelo caminho da frustração. Em vez de você rejeitar, queimar, bloquear e fechar a porta, a Bíblia vai dizer que da mesma medida você será medido, você vai pagar por isso. A Bíblia vai dizer, ai daquele que vem o escândalo. Mas é necessário que tenha o escândalo. Eu quero deixar algo aqui revoltante. Quem é você? Na frente você é uma coisa, pelas costas você é outro. Você acha que você... Eu quero dizer algo aqui, ó. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse que todo aquele que acrescentar ou retirar uma palavra desse testamento aponta para comportamento. Todo mau comportamento contra os domésticos da fé, Deus, ele vai te amaldiçoar, rapaz. Deus, ele vai tocar. Você, olha só, você acha que você alcançou o sucesso, mas você não alcançou o sucesso, rapaz. Você apenas está desenvolvendo dentro de você uma síndrome. Você acha que você é grande. Então, a síndrome que você desenvolveu, você acha que alcançou algo maior daquilo que Deus te deu. Na verdade, ao longo do tempo, demos as nossas asas para outras pessoas. Deixamos outros voarem com as nossas asas. Bom. Bom. Não é fácil. Então, eu virei para essa pessoa e falei, minha irmã, fique em paz. Fique em paz, porque Deus, ele conhece, porque nós nunca saberemos o que as pessoas falam a nosso respeito, né? Aí, de contrapartida, aí você sabe o que Deus faz? Aí Deus levanta uma pessoa. Deus levanta uma pessoa e fala assim, Matias, eu preciso de alguém igual você para me dar uma ajuda. Como? Eu tenho 50 homens internados. Eu preciso de um homem que tenha uma palavra igual a sua. Eu falei, é para agora. Daqui a pouco eu estou no meu trabalho. Alguém me procura no meu trabalho. Fala, pastor, eu nunca tive um pai. Como é que eu faço para mim ficar perto do senhor e aprender a ser crente igual o senhor? Eu falei, meu filho, cola do meu lado. Cola do meu lado, fica aqui, devagarzinho. Sabe o que eu falei para ele? O meu comportamento, ele vai te ensinar. De vez em quando a gente tem que cortar uns engraçadinhos. Aí estava conversando lá, tem um menino lá, falou, pastor, eu quero aprender a ser pastor igual o senhor. Aí chegou um engraçadinho lá com cigarro na mão, falou, e aí, Matias, tá fichando lá que eu quero ser pastor. Falei, varão, tu tem caráter para isso, varão? Porque o teu nariz diz que tu não tem caráter. Acabou, já corta logo na lata. É pau de quina. Então, essas coisas trazem tristeza, principalmente para nós que começamos lá atrás. Eu comecei na década de 90. Hoje, eu comecei em 90. Eu comecei em 86, em 89 eu já existia. Hoje, você chega na porta de uma igreja, existem homens que não te respeitam. Então, eu quero deixar um relato aqui. Eu quero deixar um recado aqui. Respeite quem está voltando do caminho da frustração, rapaz. É muito fácil você amar quem está te fortalecendo, pastor. É muito fácil você amar quem está te fortalecendo, pastor. Eu tenho que repetir isso aqui. É muito fácil você amar quem está te fortalecendo, pastor. E quem perdeu as asas, pastor? E quem parou de correr, pastor? Não funciona mais? Não te serve mais? Porque eu tenho companheiros meus aí, companheiro meu, que eu dei aula para ele dentro de uma clínica.
Hoje ele é um pastor setorial. Eu mandei mensagem para ele essa semana, nem respondeu. Se tiver 8 anos de crente é muito. 8, 9 anos de crente é muito. Mandei uma mensagem para ele, socorro. Meu Deus do céu. Ele nem visualizou a mensagem, só que ele, né, tá voando. Infelizmente, quem está voando não precisa respeitar quem está andando. Diga a glória a Deus. Né? Então, que você possa respeitar, pastor. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus, ele vai impulsionar a pessoa exata que precisa ouvir e receber esse recado de Deus aqui. Né? Perdemos asas, perdemos as forças. Né? E tudo isso desenvolve um estresse emocional, porque muitas das vezes o caminho da frustração ele é maior do que o caminho da ida, chamado de o caminho do atalho. Nunca mais esqueça essa frase. Tome cuidado com os caminhos do atalho. Meu pastor Edmar, eu te amo, cara. Meu pastor Edmar, minha tia Rosa, olha só que bênção, graças a Deus. Meu amigo Alex Alves, referência lá no Morro do Pacheco, em Santos, grande pregador evangelista. Meu amigo Edmar cresceu comigo aí, ó, homem. Eu amo esse cara aqui, cara. Tirou uma pá de cadeia, virou pastor, construiu igreja e não. Olha só, isso aqui é caráter, pastor Edmar. Deixa um glória a Deus aí, filho. É um homem que saiu da cadeia, virou pastor de igreja e construiu a igreja dentro da favela onde ele fez o nome dele. Olha aí, ó. É por isso que é desse tipo de cara que eu gosto. E se eu chegar na porta de um cara desse, ele abre a porta para mim na hora. Na hora. Eu gosto de você, pastor Edmar. Gosto de você. Eu quero ver quem chega na porta da igreja de um cara desse para falar mal de um cara desse. Eu duvido. Eu duvido. Né? Então, queridos, esse é o recado que eu tenho que deixar para nós hoje como meditação. Eu quero dizer para você também que eu sei que Deus ele tem contemplado os teus dias atuais e Deus ele sabe que você perdeu as suas asas. Ô, glória. Então, a nossa amizade é para sempre, Edmar. Para sempre. Você mora aqui, irmão. Aqui, ó. Deus ele sabe que você perdeu as asas. Deus ele sabe. Deus ele sabe. Deus ele sabe que do começo lá que você corria, você não corre mais, você está andando. E muitas das vezes, olha só, eu vou encerrar aqui. E muitas das vezes aquele que está voltando andando do caminho, o andar representa vergonha. Mas eu tenho um recado da parte de Deus aqui para alguém. Os passos de um homem bom. Salmos 37, 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E todos os departamentos da sua vida serão próximos e edificantes. Tia Rosa, eu te amo, cara. Ô, saudade da senhora também. Meu Deus do céu. A tia fazia café, carne cozida, me deixou gordinho. Né? Então, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Eu quero liberar uma palavra aqui de Deus para a vida de alguém. Assim diz o Senhor, eu sei que você está voltando andando. Andar cansa. Você já viu aqueles andarilhos na rua? Isso aqui é um mistério profundo. Você já viu a unção que você respeita e a unção que você atrai? Glória a Deus. Você já viu os andarilhos na rua? Quando nós recebemos menino lá na clínica, a gente chama que é o sem sola. Só com uma sola no pé. Porque desgasta, eles chegam com os pés inchados, as unhas caem. Deus, ele sabe o nível do desgaste da sola dos teus pés. Deus sabe. Então é por isso que Deus ele está trazendo essa humilde explicação para a sua vida, trazendo um alcunho bíblico,
para mostrar para quem merece ouvir. Eu confirmarei os seus próximos passos. Eu confirmarei os seus próximos passos. Não haverá mais vergonha. Não haverá mais atalho. Dessa vez, você viverá uma história de verdade. Dessa vez, você viverá um amor verdadeiro. Dessa vez, alguém vai cuidar de você de verdade. Dessa vez, alguém vai te amar de verdade. Dessa vez, alguém vai te defender de verdade. Dessa vez, alguém vai te pastorear de verdade. Dessa vez será diferente, porque você vai continuar andando, mas alguém vai calçar os teus pés. Sabe o que isso representa? Respeito. Assim diz o Senhor. Isso aqui é profético, eu estou jogando para alguém aqui. Dessa vez alguém vai te respeitar de verdade. Dessa vez quem for entrar na tua vida, né? Michele Lima, Deus abençoe. Viu? Perdeu a vovó esses dias, está de luto. Deus abençoe toda a família, tá? Dessa vez, alguém não vai cancelar a tua história. Muito pelo contrário, vai agregar, vai acrescentar a boa obra que Deus começou. Dessa vez, né? Você está voltando andando pelo caminho da frustração, da dor, do estresse emocional. Deus sabe, mas assim diz o Senhor. Dessa vez você será consolidado, porque Deus ele não fará você perder mais. Olha só, assim diz o Senhor para alguém aqui dentro dessa live. Eu sou Deus que irei retomar as obras antigas e inacabadas. Porque à beira do caminho nós somos obrigados a deixar para trás. Por quê? Porque no começo da nossa caminhada, que nós voltamos andando, a nossa força era uma. Lá na nossa empresa, no primeiro dia da semana, nós fazemos algo que chama DDS. No primeiro dia da semana, que é chamado Diálogo Diário de Segurança. Na sexta-feira, nós fazemos um segundo DDS, é chamado Diálogo Diário de Segurança. Por quê? Porque na segunda-feira a nossa força é uma. Na sexta-feira a nossa força é outra. Deus sabe que no começo a sua força era uma. Você tinha estrutura para carregar, para aguentar. Só que hoje, no final da caminhada, meu apóstolo Wilson, eu amo esse cara, viu? Só que hoje, no final da caminhada, a sua força já não é mais a mesma do começo. Então é por isso que Deus está revitalizando a vida de alguém aqui e está dizendo, pela sua falta de força e pelo seu nível de cansaço, eu estou, oh glória, eu estou voltando lá atrás. E eu estou buscando as velhas obras, aquilo que ficou lá atrás, aquilo que foi cancelado por mão não de demônio, mas foi cancelado por mão de homem, por causa da má intenção do coração do homem. Aqui não tem revelação nem profecia, gente, porque eu não sei fazer essas coisas. Aqui é na palavra. Então Deus está dizendo para alguém, eu estou voltando lá atrás. Hoje eu estou entrando no seu intelecto, eu estou abrindo o seu psique, e lá dentro eu estou abrindo um novo caminho. Minha amiga Betinha, Deus abençoe, viu? Forte abraço. Estou abrindo um novo caminho. E Deus manda eu dizer para alguém aqui dentro dessa live, eu estou te devolvendo as primeiras memórias a qual você viveu na minha presença. Oh, glória. Oh, glória. Porque nós estamos vivendo dias que a nossa cabeça está tão carregada do momento atual, que Deus está dizendo, eu vou aliviar a tua cabeça. Olha só, eu vou esvaziar e eu vou trazer de volta as primeiras lembranças. Foi assim que Jeremias falou.
Foi assim que Jeremias falou, Senhor, aquilo que está no mundo abstrato, que o Senhor traga para o mundo natural. Ou seja, Jeremias falou, por favor, Deus, eu quero voltar a ter o primeiro sentimento que eu tinha antes, porque quem tem sentimento tem força para lutar. Amém, Betinha? Deus abençoe. Quem tem sentimento tem força para lutar. Vou repetir isso aqui. Quem tem sentimento tem força para lutar. Você se lembra quando você estava apaixonado por alguém? A pessoa sumia, desaparecia, daqui a pouco aparecia do nada, depois de 3 dias. Mas quando você tem sentimento, você tem força para lutar, para esperar. Então Deus está te devolvendo o primeiro sentimento e está dizendo para alguém, eu vou fazer tudo novo. Porque esse teu nível de estresse, e o mais engraçado aqui, que nós acabamos ficando viciados no hormônio do estresse, que é o tal do cortisol. E é muito sério, isso aqui é muito sério. Porque aquele que é viciado no hormônio do estresse, o tal do cortisol, isso é muito sério. Ele carrega consigo algo, meu Deus do céu, ele carrega algo consigo, algo que é chamado energia do caos. Então, daqui a pouco, Deus ele chega na vida da pessoa e traz tranquilidade para a vida da pessoa. Mas, de repente, a pessoa ela olha para a direita, olha para a esquerda, ela vai dizer, não, minha vida está muito calma. Esse marido que Deus me deu está muito pacato. Não, a minha casa está muito silenciosa. Não, eu preciso agitar esse negócio. Daqui a pouco essa pessoa cria um cenário dentro da sua própria cabeça, cria um cenário, aponta para o marido e ela solta uma bomba na cabeça dele. Pum! Aí desestabiliza o marido desestabiliza a casa desestabiliza os filhos. E os filhos devolvem tudo para a mãe, os filhos devolvem para o pai, daqui a pouco a energia do caos entra. Bum! E aquela bagunça, e aquele inferno do nada, e aquela discussão. E o mais engraçado é que essa pessoa à noite está no culto, dando glória a Deus e falando em línguas. Como? Eu não sei, porque eu não tenho cara para fazer um negócio desse. Eu não consigo. Então é por isso que Deus está dizendo, eu estou controlando os teus níveis emocionais. Eu estou controlando. Porque eu sei que você está no seu limite, está atingindo o seu teto máximo. Eu sei. É por isso que a Bíblia vai dizer, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Mas por que turbar? O turbante, ele vinha na cabeça, né, da pessoa, que ela tinha um pano de cetim. Então, era o turbante para evitar que o sol queimasse a cabeça. Só que conforme a pessoa ia andando, ia se exercitando, ia andando, aquele pano ele absorvia o suor da cabeça e aquele pano ele começa a apertar a cabeça. O estresse. Estresse, aperto, comprimir, estresse, lugar de aperto. Estresse, lugar de aperto. Lugar de sufoco. Então a Bíblia vai dizer, não se turbe, não ande apertado. Desacelera. Val falou no começo da nossa live aí. Calma, não é vergonha recomeçar, faça uma terapia. Procure alguém para conversar. Você não tem o direito de resolver tudo sozinho. Você não tem o direito de achar sabe tudo. Você não tem esse direito. Desacelera. Desacelera. Mas por que, pastor, tem que desacelerar? Porque todo aquele que está estressado emocionalmente é como um carro descendo uma ladeira sem freio. E aqui eu encerro a live. Todo aquele que está estressado emocionalmente é como um carro sem freio descendo uma ladeira.
É muito sério. E eu quero orar por você. Buscar ajuda é um ato de coragem. Tem gente que é orgulhoso demais, né, Val? Você quer falar alguma coisa, Mário? Guerreiro, só complementar algo aqui, agradecer a Deus primeiramente pela tua vida. Sabe que amo a tua vida em Cristo Jesus, te admiro demais. Deus venha te Obrigado. prosperar, te abençoar. E tem que dizer aqui, meu amigo, gratidão. Gratidão apenas. E essa live de hoje vai ficar marcado em muitas vidas, principalmente na minha. Obrigado. Deus te abençoe, ricamente. Eu queria orar pelos amigos que estão aqui, né? Graças a Deus, grandes amigos estão aqui conosco. E eu queria orar, né, na intenção de Deus ele guardar o nosso coração nessa noite. Porque nós estamos voltando. Existem pessoas aqui que estão como eu. Você pensa que está fácil para mim também? Eu também estou voltando, andando. Eu estou voltando pelo caminho da frustração. E eu preciso controlar o meu emocional também. Você sabe por quê? Porque a minha mente, ela diz para mim, em alguns momentos, que a minha idade já não vai mais permitir com que eu acerte novamente. Eu digo, Senhor, me ajuda. Então, existem momentos na nossa vida que o nosso nível de frustração é tão alto que eles cancelam o nosso futuro, congelam o nosso presente e apagam o nosso passado. Isso é muito sério. E eu quero orar por você para que Deus ele guarde o nosso coração e nos dê saúde emocional. Feche os olhos, põe a mão no coração. Pai, é no nome de Jesus, obrigado por essa live dessa noite. Obrigado pelos amigos que chegaram até aqui. Pai, nós somos nas tuas mãos, queremos ser como crianças nessa noite. Abrace a nossa alma. Precisamos tanto do teu amor nessa noite, da tua ajuda. Senhor, somos tão pequenos. A nossa pequenez, Senhor, ela nos faz nos sentir tão inúteis. Mas, Senhor, nós acreditamos no poder das tuas mãos. Pai, obrigado porque o Senhor nos guardou até aqui. Obrigado porque o Senhor tem sido bom na nossa vida. Obrigado porque o Senhor ainda é Deus e o Senhor faz através de nós. Senhor, obrigado pelas calúnias. Senhor, obrigado pelas falas inventadas. Senhor, obrigado pela vida daquele que não nos aprova. Senhor, obrigado pela vida daquele que nos rejeita. Porque, Senhor, o caminho da frustração, ele é um caminho muito difícil. Só percorre esse caminho, Senhor, quem o Senhor sabe que tem estrutura. Então é por isso, meu Deus, nós pedimos a tua ajuda essa noite. Muitas das vezes, nós não estamos frustrados na vida. Nós estamos voltando pelo caminho da frustração porque aquilo que nós tentamos fazer não deu certo. Senhor, o Senhor sabe que não deu certo e não foi culpa nossa. Por isso, meu Pai, nos ajuda essa madrugada, nos dê uma noite de paz, continue falando conosco. Guarde o nosso coração e a nossa saúde emocional. Senhor, a nossa saúde emocional, que ela venha em primeiro lugar na nossa vida. Guarde a vida do Bispo Maico, a vida da terapeuta Val,